Imagine receber uma mensagem secreta diretamente de Jesus Cristo, revelando segredos ocultos sobre o futuro da Igreja e do mundo. No livro do Apocalipse, 7 cartas foram enviadas para 7 igrejas da Ásia, carregadas de mistérios, advertências e promessas. Mas por que exatamente 7 igrejas? O que aconteceria se você descobrisse que uma dessas igrejas representa exatamente sua jornada espiritual? E se uma delas carregasse um aviso direto para a sua vida? Muitos conhecem o livro do Apocalipse como uma profecia sobre o fim dos tempos, mas poucos percebem que essas 7 cartas contêm advertências que continuam ecoando até hoje. Cada igreja recebeu uma mensagem específica. Algumas foram elogiadas, outras repreendidas, mas todas receberam um chamado urgente para despertar espiritualmente. Será que estamos ouvindo essa mensagem? Será que estamos preparados para o que está por vir? Continue lendo e descubra o que essas cartas revelam sobre seu caminho de fé e o destino da igreja nos tempos finais. Primeira igreja de Éfeso, a igreja que perdeu o primeiro amor. A primeira carta foi enviada a Éfeso, uma cidade próspera e importante na época. A igreja de Éfeso era conhecida por sua doutrina sólida e resistência contra falsos mestres. No entanto, Jesus faz uma acusação severa. Eles haviam abandonado o primeiro amor. Apocalipse 2:4. Essa repreensão nos lembra que não basta apenas conhecer a palavra. É essencial manter uma relação genuína com Cristo. Muitas igrejas hoje se preocupam com a doutrina e esquecem da essência da fé: amar a Deus acima de tudo. Será que sua fé tem sido apenas religiosa ou você realmente vive um relacionamento profundo com Cristo? Segunda igreja de Esmirna, a igreja perseguida. Esmirna era uma cidade onde os cristãos enfrentavam perseguições brutais. A mensagem de Jesus para essa igreja não contém nenhuma repreensão, apenas encorajamento. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Isso nos mostra que mesmo em meio às dificuldades, a fidelidade a Deus nos garante uma recompensa eterna. Hoje, em diversas partes do mundo, cristãos ainda sofrem perseguições. Será que estaríamos dispostos a manter nossa fé, mesmo diante da morte? Terceira igreja de Pérgamo, a igreja que tolerava a idolatria. A igreja de Pérgamo enfrentava um grande desafio: permanecer fiel a Deus em meio a uma cidade cheia de idolatria e imoralidade. Jesus elogia a resistência dos fiéis, mas os adverte sobre aqueles que seguiam a doutrina de Balaão e Nicolaítas, grupos que corrompiam a fé verdadeira. Apocalipse 2:14-15. Essa carta nos alerta sobre o perigo de comprometer a verdade para agradar o mundo. Quantas igrejas hoje estão se rendendo às influências mundanas, perdendo sua identidade cristã? Quarta igreja de Tiatira, a igreja que tolerava Jezabel. Tiatira era uma igreja ativa, cheia de boas obras, amor e fé. Mas havia um grande problema. Eles toleravam uma falsa profetisa chamada Jezabel, que ensinava práticas imorais e idolatria. Apocalipse 2:20. Isso nos mostra que, mesmo com boas intenções, tolerar o pecado dentro da igreja pode levar à destruição espiritual. Hoje, vemos muitas igrejas que relativizam a santidade e aceitam ensinamentos contrários à Bíblia. Será que estamos discernindo corretamente o que é de Deus e o que é engano? Quinta igreja de Sardes, a igreja morta. A mensagem para Sardes é assustadora. Tens nome de que vives, mas estás morto. Apocalipse 3:1. Essa era uma igreja que tinha fama de ser viva, mas na realidade estava espiritualmente morta. Isso reflete a triste realidade de muitas igrejas atuais, que possuem grandes estruturas, programas bem organizados, mas estão vazias da presença de Deus. A exortação de Jesus é clara:
Sê vigilante e fortalece o que resta. Precisamos estar atentos para que nossa fé não se torne apenas aparência, mas uma vida verdadeiramente transformada pelo Espírito Santo. Sexta, Igreja de Filadélfia, a Igreja Fiel. Filadélfia foi uma das duas igrejas que não receberam repreensão de Jesus. Ele elogia sua fidelidade e promete guardá-los na hora da provação. Apocalipse 3:10. Essa igreja simboliza aqueles que permanecem firmes na fé, mesmo com pouca força. No mundo atual, onde tantas igrejas enfrentam desafios espirituais e sociais, precisamos seguir o exemplo de Filadélfia, mantendo-nos fiéis às Escrituras e confiando na proteção de Deus. 7. Igreja de Laodiceia, a igreja morna. A última igreja mencionada é Laodiceia, e a mensagem para ela é uma das mais duras. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3:16. Essa igreja era rica e autossuficiente, mas espiritualmente pobre. Essa carta nos alerta contra a complacência e o materialismo, problemas que afetam muitas igrejas e cristãos hoje. Jesus exorta a igreja a se arrepender e buscar uma verdadeira comunhão com Ele. Será que temos vivido uma fé genuína ou apenas uma religiosidade vazia? Onde nos encaixamos hoje? As 7 igrejas do Apocalipse não são apenas relatos históricos. Elas representam diferentes tipos de igrejas e atitudes espirituais presentes até hoje. Algumas são fiéis, outras toleram o pecado, algumas enfrentam perseguições, enquanto outras estão mortas espiritualmente. A grande questão é: em qual dessas igrejas você se encaixa? Sua fé tem sido viva e fervorosa, ou você se tornou morno e complacente? Essa é uma reflexão urgente, pois Jesus está às portas, chamando cada um de nós para um compromisso verdadeiro com Ele. Não é tarde para se arrepender e voltar ao primeiro amor. A escolha está em nossas mãos. Se você quer saber como fortalecer sua fé e enfrentar os desafios da vida com confiança, não perca nosso próximo vídeo. Como superar os desafios e reforçar sua fé nos momentos difíceis. Clique no link e descubra como manter-se firme mesmo diante das maiores provações.